Buenas tardes, alumno de octavo año de la Escuela Municipal Luis de Souza Cavalcante. Nuestra clase de español de hoy, día 20 de julio de 2020, será sobre la discriminación. Entonces, ¿qué podemos entender como discriminação? Vocês já viram, pessoal, aqui pela imagem, que a nossa aula de hoje será sobre não a discriminação. Para a gente dar não, a mãozinha está mostrando aí o símbolo pare, não. Para a gente dizer não à discriminação, primeiro a gente tem que entender o que é a discriminação. Vocês saberiam me dizer? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês sabem. Mas a discriminação é a prática de tratar as pessoas de maneira diferente. Ou seja, é você não tratar as pessoas de forma igual. E por que muitas vezes as pessoas tratam as outras de forma diferente? Bom, elas têm algum tipo de preconceito, baseado em que elas levam em conta ou elas não levam em conta, né, o individual da pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de ser, tem uma forma de viver, todo mundo tem suas qualidades e defeitos. Mas a discriminação, ela não leva em consideração o que é que a pessoa é na realidade. Ela leva em consideração alguns traços físicos ou psicológicos que as pessoas têm, pertencem a algumas categorias e etc. Por exemplo, a discriminação pode ocorrer pela raça: negro, branco, amarelo, índio. Então, você pode discriminar as pessoas pelo fato da cor da pele, sim, pelo fato da raça, da pessoa pertencer a uma determinada raça. Assim como a pessoas de pele branca podem discriminar pessoas de pele escura, que é o que mais acontece, pessoas de pele escura muitas vezes também discriminam pessoas de pele branca. Então, isso aí é uma forma de discriminação pela cor da pele, pela cor da pele. Pela religião também. Aqui no nosso país, graças a Deus, que a gente consegue viver bem com essa questão de religião, mais ou menos bem, né? Mas tem muitos países aí que as pessoas se matam por conta de religião. Não convivem, não podem sequer se encontrar, porque é muito preconceito de uma religião para com a outra. De questão de sexo e gênero, né? Aquela forma de dizer, a mulher é isso, a mulher é fraca, a mulher não sabe dirigir. Isso aí também é uma forma de discriminação. Pelo fato de o ser humano ser mulher, não é que ela não vá saber dirigir. Ela pode ser uma mulher que sabe dirigir muito mais do que o homem, ou pode ser mais forte do que o homem. Então é uma forma de discriminação também. Pelo peso, né? Pelo fato da pessoa ser gorda, ou da pessoa ser magra demais, por uma questão de deficiência também, por uma questão de estatura, de ser grande demais, bota um apelido, ou de ser pequeno demais, também coloca um apelido, pela condição de emprego, pelo fato da pessoa ser desempregado, também pode ocorrer discriminação, e principalmente pela orientação sexual, que é de se opinar por ser bissexual, heterossexual, homossexual, também é uma discriminação muito grande, principalmente com relação aos homossexuais. E, por último, por uma questão de idade. Se fala, a gente ouve muito se falar muito mal das pessoas mais idosas. Ah, aquele velho não serve para nada. Só pelo fato de ser velho. Então, isso aí é discriminação, sim. Então, ó, esse símbolozinho aí está dizendo não à discriminação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos em frente? La discriminação em México. Nós vamos falar sobre a discriminação no México. Vamos ao texto, que é pequenininho. O território que hoje em dia se chama México ha sido hogar de muitas civilizações. En los tiempos de la conquista española vivían los aztecas y los mayas. Antes de ellos estaban los olmecas, los teotihuacanas e los zapotecas. Então vamos lá. O território mexicano, que é esse que vocês estão vendo aqui, pessoal, isso aqui tudo é o país que nós conhecemos como México. Antes dos espanhóis conquistarem este país,
vamos aqui tomar como base o nosso. O nosso país, o Brasil, ele foi conquistado nos anos de 1500 pelos portugueses. O México não foram os portugueses que conquistaram, e sim os espanhóis, porque Portugal e Espanha eram nações ricas que viviam das conquistas de outros territórios. Então, o território mexicano foi conquistado pelos espanhóis no século XVI, em 1500 e pouco, no início do século XVI, né? Então, antes, pessoal, dos espanhóis chegarem aqui e conquistarem o território mexicano, quais eram as civilizações que habitavam o México? Ele diz, ó, os astecas, aqui, ó, astecas e os maias. Mas antes dos astecas e maias chegarem no território mexicano, já existiam outros povos muito mais antigos que já estavam ali, que são os olmecas, aqui está, ó, olmecas, nessa parte aqui do território, los teotihuacanas, estão aqui, ó, los teotihuacanas, e los zapotecas, que estão mais aqui. Então, aqui eram as civilizações que habitavam o México antes da chegada dos espanhóis no século XVI. E o que é que isso tem a ver com discriminação? Calma, vamos adiante, que vocês vão compreender. Después de la conquista, la gente fue dividida principalmente em três grupos distintos. Vejam, os espanhóis chegam no México, conquistam todas as civilizações à força que existiam no México, né? Ou seja, aquelas civilizações, a partir daí, a partir do século XVI, estariam todas sob o domínio dos espanhóis. Aí o que foi que eles fizeram? Dividiram em três grupos distintos as pessoas que moravam no México. Ou seja, eles já fizeram uma discriminação, dividiram em três grupos. Era chamada hierarquia. Então, ó, la jerarquía ponía los españoles nacidos en la península como los más poderosos. Então, os espanhóis que nasceram na Espanha, que estavam vivendo no México, mas que tinham nascido na Espanha, era o grupo mais poderoso, estava lá em cima. Los criollos, que eran descendientes de los españoles, pero nacidos en México, los seguían en status. Então, ó, os crioulos, que eram descendentes dos espanhóis, eram filhos dos espanhóis, mas que tinham nascido já no México, eles também pertenciam ao mesmo status. Eles eram eles eram um grupo de pessoas muito poderosas também. Então, primeiro, espanhóis, nascidos na própria Espanha, depois crioulos, que eram descendentes de espanhol, mas que tinham nascido no México. Aí, continuando, depois dos espanhóis nascidos na Espanha e dos crioulos, que eram espanhóis nascidos no México, vinham los mestiços. Quem eram los mestiços? Personas de raça mixta entre espanhol e indígena. Então, os mestiços eram uma mistura, né? Já eram nascidos de espanhol com indígena, de um espanhol com uma índia, ou de uma índia ou de um índio com uma espanhola, que era mais difícil. O normal era do espanhol com a índia. Então, essas pessoas que nasciam de espanhóis com índios eram chamadas de mestiços. E esses mestiços, pessoal, a los que se proibiu exercer um grande número de profissões. Ou seja, a eles se proibiu exercer um grande número de profissões, só pelo fato de serem mestiços. Então, isso também é discriminação. Finalmente, en un nivel aún más bajo estaban los indígenas puros o indios, sujetos a una legislación especial que no les daba ningún derecho. Então, na última posição se encontravam os indígenas, os índios puros, que eles não tinham nenhum direito e tinha uma lei especial para eles, uma lei de discriminação, né? Então, vejam que essa divisão ela foi bem ruim. Os espanhóis, nascidos na Espanha, os crioulos, que eram espanhóis nascidos no México, os mestiços, que eram os filhos dos espanhóis com índios, e, por último, os índios puros. E aqui nós temos a pirâmide, ó, mostrando essa discriminação. Lá na base da pirâmide, o grupo mais poderoso estavam os espanhóis.
espanhóis puros, nascidos na Espanha, né? Aqui um pouquinho mais abaixo, mas quase igual, estavam los criollos. Los criollos. Abaixo dos crioulos estavam os mestiços. Os mestiços eram os filhos dos espanhóis com índios. Aqui, mais abaixo, estavam os índios que não tinham direito nenhum. E aqui, mais abaixo ainda, que eram os escravos, né? Nós temos os negros. Tanta foi a divisão da sociedade que, em 1810, el año de la Declaración de Independencia, la mayoría de la población todavía no hablaba castelhano. Então vejam que a divisão da sociedade foi tanta, foi tão grande, que no ano de 1810, quando se deu a independência do México, quando o México se proclamou independente dos espanhóis, deixou de pertencer, deixou de obedecer à Espanha, a maioria da população não falava espanhol. Como é que você vive, pessoal, num país que você não fala a língua do próprio país? É porque há uma discriminação, sim. Então, isso, pessoal, mostrou que há uma discriminação muito grande, que no ano da independência do México, em relação aos espanhóis, a maioria não falava espanhol. Hoy, em México, aqui faltou um N, né? Hoy, em México, há uma grande diversidade racial. La mayoría de los mexicanos se considera y parece mestiza. Así que el gobierno opina que no existe discriminación racial en el país porque casi todos son mestizos. En verdad, la discriminación puede haber disminuido, pero desgraciadamente todavía no ha acabado. Aí ele diz aqui, ó, que hoje no México há uma grande diversidade racial. Olha aqui, ó, tem pessoas de todas as cores, de todas as formas. Isso aqui é a diversidade, é a diferença, né, na população mexicana. E a maioria dos mexicanos se considera mestiça. A mistura, né? O misto. O governo do México diz que não há mais discriminação racial no país, porque quase todos são mestiços, se consideram mestiços. Mas o autor defende que a discriminação pode haver diminuído, sim. Com certeza diminuiu, né? Era muito pior. Mas, porém, ainda existe muita discriminação e está longe de ser acabada, assim como no Brasil, né? A gente diz que não há, mas existe sim, e muita discriminação. Então, vamos a los ejercicios de interpretación de texto. Primera cuestión. ¿Qué civilizaciones vivían en el territorio de México en el tiempo de las conquistas españolas? Quais são as civilizações que viviam no território mexicano no tempo da conquista espanhola? Vocês vão colocar aquelas civilizações que já viviam lá antes dos espanhóis chegarem. 2. ¿En qué grupos fue dividida la gente después de la conquista española? Vocês vão colocar aqueles grupos que as pessoas foram divididas depois da conquista dos espanhóis. Aqueles grupos lá da figura, lá no texto. 3. Qual era o grupo mais poderoso em la jerarquia? Qual era o grupo mais poderoso na hierarquia? 4. ¿Cuáles fueron las prohibiciones impuestas a los mestizos? Quais foram as proibições impostas aos mestiços? 5. De acordo com o texto, acabou a discriminação em México? De acordo com o texto, pessoal, acabou a discriminação no México? Entonces, por hoy, nuestra clase era somente esto. Entonces, hasta la próxima. Hasta la vista.